Ouvindo o time sem vergonha, o que dizer? Cara, é uma situação muito ruim, de 3 jogos sem vitória. Hay que seguir trabalhando com vergonha. A gente tem muita vergonha, tem uma possibilidade muito grande de brigar por uma Libertadores, mas não la aproveitamos. Hay que seguir trabajando, hay que botar a cara no campo, hay que dejar de pedir disculpas, hay que dejar de falar, hay que trabalhar. Agora tenemos una partida muito difícil con Corinthians de visitante e a gente tem que ganhar, não tem outra alternativa. Tem que fazer um grande jogo e ganhar. Acho igual que o primeiro tempo foi bom, mas não alcança. Esta camisa é muito pesada, é uma camisa que tem que brigar por coisas importantes. Y hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, hay que parar de pedir disculpas y trabajar y salir de esta situación de 3 jogos sin victoria. Você acha que o time tem sentido muito a pressão, né, por essa busca por resultados, especialmente quando leva um gol? Muito se fala também que o mental do Vasco cai bastante. Você acha que isso está acontecendo? Cara, se você sente pressão por esta camisa, não pode jogar. Salve, salve meus amigos, boa noite, bom dia para você que já me assiste na manhã dessa sexta-feira, boa noite para você que nos assiste nesse finzinho de noite, fatídica noite de quinta-feira. O nosso Vasco entrou em campo agora há pouco em São Januário, perdemos uma partida horrível, horrorosa, para se apagar da memória. Um primeiro tempo ruim e um segundo tempo 3 vezes ruim, para não dizer péssimo, horroroso, horrendo, enfim, né? A gente pode usar de vários adjetivos diferentes para qualificar a partida do Vasco como negativa, porque o Vasco fez uma partida covarde, um time apático, sem sangue, totalmente desorganizado, um bando em campo. E olha, parabéns pro Rafael Paiva, né? Mais uma vez o teimoso Paiva cismando em colocar jogadores que não são de posições para jogar como titular. O Maxime Domingues como ponta direita. O Maxime Domingues já vinha mal como meia. Insistir com o cara como ponta, ainda falei disso aí no Madruga Vasco de ontem. Entrando com o Leandrinho, o rapaz é lateral esquerdo, entrando com o Leandrinho como ponta esquerda. Gente, eu fico imaginando se lá no Liverpool, se lá no Barcelona, se os técnicos fazem isso, pegam um bagre que joga ali para colocar o cara no ataque, vai lá, se vira com o centroavante. É só no Vasco que isso acontece, a gente vai falar muito dessa situação também, né? O Vasco que tem agora aí uma das piores defesas do campeonato, 50 gols, isso mesmo, 50 gols sofridos, 3 derrotas consecutivas, uma sequência de 15 jogos sem perder em São Januário quebrada. Pro Internacional, os caras desfilaram, debocharam dos jogadores do Vasco em campo. Teve uma reclamação de um pênalti no primeiro tempo, a gente vai falar disso também, mas nada que mudasse a covardia, a falta de coragem dos jogadores, tá? Vamos ser bem sinceros, falta de coragem dos jogadores, jogadores encerando a bola. O Payet foi o único no primeiro tempo que tentava alguma coisa, driblava aqui, driblava ali, mas na hora que era para tocar rápido ele queria segurar, na hora que era para segurar ele queria tocar rápido. Complicado também. Então, vambora meus amigos, tá começando o Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, então é isso, né, galera? Logo de cara, então, já peço pra você, não leve pro coração. O Vasco tá uma decepção, mas eu não tenho nada a ver com isso, né, meus amigos? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe também o link do nosso vídeo, tá, galera? Dito isso, olha só, o Vasco entrou em campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Léo na zaga e Piton na esquerda. Galdames, Matheus Carvalho e Payet, Maxime Domingues, Leandrinho e Verrete. Essa foi a equipe titular que entrou em campo.
Estatísticas da partida: posse de bola 49% Vasco, 51% Internacional. Faltas 8 do Vasco, 10 do Internacional. Impedimento 5 do Vasco, nenhum do Inter. Finalizações 12 do Vasco, 16 do Internacional. Delas no gol foram 7 do Inter e somente 2 do Vasco. 8 escanteios para o Vasco, 3 escanteios para o Internacional. Um cartão amarelo que foi para o Matheus Carvalho. E apenas, né, o Internacional não teve cartão amarelo e nenhum cartão vermelho também. Dito isso, né, hoje, aí no caso na manhã dessa quinta-feira, o Vasco conseguiu a liberação junto ao BEP para aumentar a capacidade de São Januário. O Vasco até colocou um lote extra de mais 1.000 ingressos para esse jogo à venda. Tá? Então agora o Vasco São Januário comporta 21.419 pessoas. Arredondando, 21.420, vamos arredondar aí, vai. E olha só, tiveram presentes nessa noite de quinta-feira em São Januário 17.339 torcedores presentes. Eu não entendo, ingresso esgota, todo jogo é 3, 4 mil pessoas que ficam pelo lado de fora, sabe? Eu não consigo entender, mas tudo bem. Vamos lá. Galera, olha só, no decorrer da partida tivemos as substituições, tá? Só para resumir logo aqui, saiu o Galdames para entrar o Hugo Moura, saiu o Matheus Carvalho. Saiu o Payet para entrar o Coutinho, saiu o Maxime para entrar o Ryan, saiu o Leandrinho para entrar o Emerson Rodrigues. Tá? Essas foram as substituições. Se tratando do jogo, primeiro tempo, nos primeiros 5, 7, 8 minutos, o Vasco buscando aqui, buscava ali, coisa e tal, escanteio pro Vasco, escanteio de um lado, escanteio de outro, aquela pressionada em casa, a torcida, vamos bacalhau, aquele negócio todo, jogando em São Januário, todo mundo ali esperançoso, né, coisa e tal, camisa bonita, a única coisa bonita que teve São Januário, inclusive, tirando a torcida, que é sempre linda, a torcida do Vasco, foi a camisa, né, linda a camisa que o Vasco jogou, o quarto uniforme, fazendo ali a alusão ao Dia da Consciência Negra, com os jogadores usando os nomes de vários atletas negros e pessoas negras importantes na história, né? Muito interessante. O Payet, por exemplo, jogou com o nome do Pelé nas costas. Que responsa, hein? Que responsa. Meus amigos, a única coisa legal do jogo foi isso, só. Tá, e aquele início de jogo, 5, 7 minutinhos depois, um jogo horrível, chovendo muito, mas o gramado muito bom, absorvendo bastante a água, mas a bola não corria direito, muito liso o campo, a bola correndo muito rápido, os jogadores com dificuldade para dominar, com dificuldade para passar, e de ambas as partes, não só o Vasco, mas também o Inter. A marcação do Vasco no primeiro momento parecia que estava coesa, depois de 15 minutos acabou. O Internacional entendeu o quê? Calma, não precisa apavorar. Alguns jogadores do Vasco a natureza marca. Vou ser bem sincero, gente. A verdade foi essa. O Internacional adiantou um passinho ali na linha da marcação, pressionando a defesa do Vasco, obrigando a defesa a quebrar uma linha na saída de bola. O que aconteceu? Meio campo, o Vasco não tem, já há muito tempo que o Vasco não tem meio campo de combate. O Vasco perdeu o meio campo. Toda a primeira, segunda, terceira bola, quem estava ganhando era o Internacional. Com isso, gradativamente, o Inter começou a engolir o Vasco na partida. O Vasco tentava sair ali, uma vez aqui, outra ali, mas o Maxime Domingues dominava a bola do lado direito e tocava para trás. Maxime Domingues parecia mais um zagueiro do que um jogador jogando como ponta direito, como atacante pelo lado direito de campo. Ah, mas ele foi muito mal, realmente foi muito mal. Errando domínio, errando passe, decisão errada. Mas a culpa não é só dele, é de quem escalou ele, do Paiva. E quem escalou ele como ponta. Eu falei isso aí ontem, eu falei, olha, o Maxime Domingues é segundo volante, malemar ali para jogar como meia armador, ele não é ponta direita. E o Paiva me fez essa burrice, desculpa do palavreado, tudo, mas o Paiva me fez essa loucura, isso aí, gente, isso foi uma loucura. O Paiva colocar o Maxime Domingues como ponta direita, um jogador que joga como segundo volante, jogador ali mais no máximo de tentar armar alguma coisa, não é nem aquele 10 clássico e coisa e tal. Então, assim, erro do Paiva em insistir em colocar o Maxime como titular. E o Maxime muito mal também, pessoalmente, tecnicamente horrível, horroroso dentro de campo. Tá? Como eu já mencionei, um dos melhores jogadores do Vasco no primeiro tempo foi o Payet, ele e o Léo Jardim. Porque o Payet, gente, ele tava... Gente, é complicado só o Payet tentar jogar bola no meio daquele bando que é o meio campo do Vasco, que é o time do Vasco. Vamos ser sinceros. O Verratti correndo na hora que não era para correr, né? Não corria na hora que tinha que correr também. O Paulo Henrique, defensivamente, até que mais ou menos ali no primeiro, no início do segundo tempo, mas ofensivamente apagado, horrível. Um lateral que não consegue colocar uma bola na área, tá explicado porque que o Galo Mineiro deixou ele no banco toda a vida lá e vendeu ele pro Vasco sem fazer esforço.
Porque o Paulo Henrique, Álvaro, mas ele finaliza, ele triangula, beleza, mas ele tá jogando na posição errada então. Ele deveria jogar de volante, porque lateral não é dele, ele não consegue colocar uma bola na área. Eu sou do tempo, quando eu era garoto na escolinha de futebol, pro professor descobrir se alguém tinha condições de jogar como lateral, essa pessoa tinha que ter pulmão para correr defesa e ataque, saber marcar e saber colocar uma bola na área. Simples, é o básico. É igual o goleiro, se o cara não sabe dar uma ponte, não tem como ser goleiro. Então, se o Paulo Henrique não consegue colocar uma bola na área, não tem condições de jogar na lateral do Vasco. Vamos ser bem sinceros. Mas você quer que ele saia? Você está dizendo que ele é ruim? Não, estou dizendo que ele está jogando na posição errada. Talvez o Paulo Henrique jogando aí de volante, alguma outra situação, pode até ser, mas de lateral não é a dele. O João Vitor, muito... Sabe, não compromete, mas também não toma conta da zaga. Sabe como é aquele jogador? Que não compromete, não faz lambança, mas também não toma conta, não coloca medo no ataque adversário. Foi isso, porque o tempo todo, o primeiro tempo inteiro, eu vi o Internacional deitando e rolando nas costas do João Vitor, tá, gente? O Léo é o mesmo Léo de sempre. Inclusive o gol do Internacional, numa bola muito mal tirada da área pelo Léo. O Léo também já devia ter aprendido, né? Um zagueiro profissional vai tirar uma bola na entrada da área, com o campo molhado, aí bate com aquela forcinha de gato. O cara dominou, gol do Internacional. O Léo joga para lateral essa bola. Tá? Mais uma vez, tá? Piton já tem jogos que não tá jogando bem. Esse jogo até melhorou um pouco, mas ainda assim faltando personalidade, faltando coragem pro Piton. E outra coisa, né? Para um treinador que entra com o Galdames como titular, é pedir para perder mesmo, né? É pedir para perder, né? Entrar com o Galdames, que o Galdames acerta um, erra o outro. Acerta um, erra outro, depois acerta um. É difícil, é complicado. Não, quando eu falo é difícil, não é um prédio, não. Tô falando que é complicado mesmo. Eu tenho que brincar, eu tenho que rir, porque sou assim, gente. Sou assim. O Matheus Carvalho, horrível. Arrumando briguinho o tempo todo, dando bote errado o tempo todo. Ficou barato, ele podia ter sido expulso. Levou um cartão amarelo no segundo tempo, ele podia ter levado um no primeiro também. Tá? Paeco fez um bom primeiro tempo, até que regular. Segundo tempo mal também, foi substituído, entrou o Coutinho, ok. Maxime Domingues muito mal, mas pior ainda foi o Paiva de colocar ele como ponta direita. O Leandrinho muito abaixo, rapaz, coitado, não é dele, não é do Leandrinho. O Leandrinho é lateral, pode de vez em quando ter um lampejo aqui, outro ali, um chute, né? Uma jogada de explosão que dá o tapa na frente, mas ele é lateral. Não adianta querer exigir que o Leandrinho seja o novo Mohamed Salah do Vasco, não tem como. E o Verratti, que não é o mesmo Verratti já há muito tempo, vamos ser bem sinceros também, vamos parar de passar o pano, tá? Vamos parar de passar o pano. Não é porque o jogador tem 20 gols na temporada, foi artilheiro da Copa do Brasil, tem 9 gols no Brasileiro, ok, bacana, não vou invalidar nada disso. Só que a gente também não pode passar o pano e dizer que o Verratti tá jogando muito, porque ele também não tá. O Álvaro, mas a bola não tá chegando. Beleza, mas tem muitas vezes também que a bola tá chegando, o Verratti agora parou de acreditar. A bola chega, ele já não pula. A bola chega para ele finalizar, já demora um ano para finalizar. Sabe como é? Então, assim, é difícil. É difícil da gente, tipo assim... não tô dizendo que é culpa do Verratti, não, jamais. Mas eu tô dizendo que o Verratti não é o mesmo Verratti que era antes. Desde o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu tô falando isso já tem um tempão. Desde o jogo contra o Galo Mineiro aqui em São Januário, o Verratti já não é mais o mesmo. Tá? Aí vamos lá. Teve o lance do pênalti no primeiro tempo. O jogador do Internacional foi tirar a bola. O companheiro de equipe fez isso aqui, ó. Isso aqui com o braço, ó. Movimento de bloqueio, literalmente movimento de bloqueio. A bola bateu no braço dele, o VAR revisou o lance rapidinho, mandou seguir, o juiz também, não entendi nada, porque se essa situação acontece fora da área, o árbitro ia falar o quê? Opa, falta, mão aí, sem querer ou não, foi mão, aumentou o espaço aí, ampliou o espaço, né, usando de defesa. Álvaro, mas foi o jogador do Internacional que tirou, não interessa. Futebol se joga com o pé, não se joga com a mão. Não se joga com a mão, né? Vamos usar a lógica. E aí o árbitro vai, o VAR também não dá pênalti pro Vasco. Não estou dizendo que a vergonha que o Vasco fez em São Januário é por conta do árbitro, não. Uma coisa não invalida a outra. A gente tem que começar também a aprender a separar as coisas. Uma coisa não invalida a outra. O Vasco fez uma péssima partida, ponto. Mas teve um lance de pênalti no primeiro tempo também, ponto, que não foi marcado pelo VAR. Simples assim. Outra situação, Rafael Paiva inventou novamente, como eu estou falando para vocês desde o início, inventou com o Galdames de titular, inventou com o Leandrinho na ponta, inventou com o Maximes na outra ponta,
Inventou. Como sempre, inventando o Rafael Paiva, fazendo invenções da carochinha. Né? O Puma fez um ótimo jogo quando entrou aí contra a seleção brasileira, só foi entrar no finalzinho que o Paulo Henrique estava quase saindo de campo ali carregado. Não aguentava nem andar. Também não entendi. Para mim, eu pensei que o Puma poderia ganhar a chance de titular. Pelos minutos que ele foi muito bem contra a seleção brasileira. Não sei. Tá? Outra situação. Terceira derrota seguida. E terceira vergonha. Hoje não foi goleada, 3-4-0, mas foi vergonha sim. Pelo jeito que foi. O Alan Patrick passeando em campo, dominava a bola, sem pressa, sem precisar proteger, tranquilo, com calma. Domina aqui, toca ali, passa, não sei o que, dando chapéu no Galdamos a rodo. Sabe? Um meio-campo frouxo, que não combate. Um time totalmente desorganizado. A defesa que quando o Vasco pega a bola, a defesa fica 5 jogadores enfiados, socados dentro da área. Jogadores do Vasco estão com psicológico de derrotados. Eles perdem a bola, ou a bola sai da área do Vasco, qual é o certo? O goleiro quebrou para frente, exemplo. Ou um companheiro jogou para frente. A defesa tem que sair junto, até mesmo para colocar o adversário em impedimento. Defesa do Vasco lá, todo mundo socado dentro da área. Aí o jogador do Vasco pegava a bola, em vez dos companheiros abrir nas laterais para sair jogando, para dar opção de jogo, todo mundo parado, todo mundo covarde. Jogadores de meio campo, nenhum dando opção para triangular. Jogadores de ataque, inclusive o próprio Verratti, todo mundo do ataque. Ninguém fazendo triangulação, fazendo a infiltração dos jogadores passando entre a defesa do Inter para confundir a marcação, para receber a bola, para dar opção para o companheiro, para o próprio Paê no primeiro tempo que estava jogando bem, mas não tinha ninguém se movimentando junto para receber a bola. Então, um time covarde, jogadores sem atitude, jogadores sem criatividade. Ah, mas estamos sem David. Ah, mas estamos sem o Adson. Engraçado, né? Que há 3 meses atrás, 90% da torcida batia esses dois caras. Agora, o problema do Vasco é que eles estão fora. Vamos deixar de ser hipócrita, né, torcedor? Vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros. A questão não é só a falta desses atletas. Estão fazendo falta? Ok, então. A questão não é isso só. A questão é que os caras que estão no Vasco hoje não estão jogando um pelo outro. Querem a bola no pezinho, não estão correndo, não estão atacando o espaço. Tem que atacar o espaço, tem que fazer ultrapassagem, tem que ter a infiltração para você dar opção para o seu companheiro para ele te passar a bola. Ah, o camisa 10, o camisa 8 pega a bola. Tá todo mundo na mesma linha ou atrás dele? Quantas vezes eu tive que ver o Payet tendo que avançar sozinho no meio campo porque não tinha ninguém avançando com ele para receber a bola na frente? A gente reclamou muito do Maxime, realmente fez um péssimo jogo, mas quantas vezes no primeiro tempo ele pegou a bola também do lado direito, não tinha ninguém fazendo a ultrapassagem para ele enfiar uma bola. E o Payet entendeu isso no primeiro tempo em alguns momentos e tentou esse diálogo com ele ali do lado direito. Então assim, falta personalidade. 3 jogos, 3 derrotas, 7 gols levados sofridos em 3 jogos. A defesa do Vasco já sofreu 50 gols no campeonato. Gente, 34 jogos, uma defesa de Série A. Levar 50 gols, isso não é normal. Isso não é normal. E menos normal ainda é quem pensa que isso é normal. Vamos ser sinceros. O Vasco só está abaixo aí de quesito gol sofrido do Juventude que já levou 54 e do Atlético Goianiense já rebaixado que levou 52. O Vasco só fez 36 gols no campeonato, ou seja, uma média de 1, alguma coisa por jogo. 34 jogos no campeonato, 36 gols marcados. E sem contar que o Vasco já está 3 jogos sem marcar gol. 3 jogos sem marcar gol. E quando o Vasco marcou 3 gols, ainda levou 2, que foi contra o Bahia. Aí tem jogador que quer ficar chateadinho, quer fazer carinha feia quando a torcida canta vergonha, vergonha, time sem vergonha. Ué, é o que esse time? Time de guerreiro? Jogadores queriam que a torcida aplaudisse de pé, vamos apoiar, porque esse ano a gente não tá brigando para não cair, que é outra coisa também, que é uma ilusão de ótica. O Vasco hoje está a 6 pontos da zona do rebaixamento, faltando 12 para ser disputado. Se acontece um desastre aí, de 3, 4 times ganham 2 jogos direto aí, o Vasco perde mais 2 direto, a gente chega nas 2 últimas rodadas brigando para não cair. Ah, Álvaro, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Tá? O Vasco não está fazendo a parte dele.
Aí, por exemplo, agora, já começou aquela palhaçadinha da gente ter que ver o jogo do Fluminense amanhã e torcer pro Fortaleza ganhar. É claro que eu não quero que o Fluminense ganhe mesmo, mas a questão é ter que torcer pelos outros, porque o Vasco não faz a sua própria parte. Aí, a questão é a gente ver aquele time horrível do Corinthians, com aquele ataque horroroso, tá acima do Vasco na tabela. A gente é obrigado a se deparar com isso, torcedor. Pra mim não dá, tá? Pra mim o Paiva já deu. Pra mim o Pedrinho poderia pegar o Paiva agora aí, já dá antecipar as férias dele, faz um pix pro Paiva, pelo tempo de serviço que ele ficou aí à frente do Vasco esse ano. Obrigado, valeu, até aqui, valeu. E tchau, valeu, acabou. Fim da linha. Álvaro, você tá sendo resultadista. Tá batendo no cara que deixou a gente bem. E deixou bem o quê? O cara que me colocou Léo Pelé pra jogar na zaga contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, que o próprio Léo Pelé me entregou os 2 gols pro Galo Mineiro, que tirou o Vasco da final da Copa do Brasil. O cara que insiste com o Galdames toda hora como titular, porque o Galdames quer um contrato na Europa, o empresáriozinho dele quer um contrato na Europa, agora tem que jogar todo jogo. Um cara que insiste todo jogo em colocar o Ryan. Cadê o GB? Cadê os outros garotos da base? O Léo Jacó, que fizeram um ótimo campeonato brasileiro aí. Cadê os meninos do Sub-20? Só tem o Ryan agora? Gente, já está provado por A mais B o Ryan, com todo respeito ao rapaz, a pessoa física dele, pelo amor de Deus, ao caráter dele, mas ele como jogador de futebol, com a camisa do nosso Vasco, é horroroso. Ele pode, ano que vem, jogar muita bola, ou aqui no Vasco, ou no Botafogo, no Bahia, no Japão, sei lá onde for, pode, ok, vida que segue, valeu. Mas no Vasco ele não está jogando nada. Aí por que o senhor Rafael Paiva insiste com esse garoto? Não dá para entender o Vasco com o campo molhado, precisando ganhar do Internacional todo desfalcado. Começar com o Leandrinho, isso é covardia. Começar com o Leandrinho e Piton fazendo dobradinha na lateral e não colocar o Emerson Rodrigues logo de cara como titular. O jogo com campo molhado, campo pesado, jogo truncado, amarrado, precisando de marcação. O Alan Patrick desfilando. O senhor Rafael Paiva vai me colocar o Hugo Moura na reta final do jogo. Não tem condições. Não dá, torcedor. Não dá. Não dá. Ah, porque vai ter scout dos Estados Unidos observando o Matheus Carvalho em São Januário. Vão ter olheiros observando o Piton em São Januário. Essa palhaçada de vender jogador. Aí fica essa palhaçada escalando esses caras que não mereciam estar jogando como titular. Para inglês ver, para americano ver, para francês ver, tentando vender o jogador. Se o cara for bom, se o cara tiver que ser vendido, ele vai ser vendido e pronto. Forçando uma barra em cima do Ryan todo jogo, botando ele para jogar, o Ryan não consegue dominar uma bola, gente. Tem torcedor do Vasco que fica chateado quando eu falo isso. Mas o Ryan não domina uma bola. Ele não acerta 2 passes seguidos. Como é que um jogador ponta direita do Vasco da Gama não consegue fazer um domínio? Ah, Álvaro, campo pesado, tava chovendo, a bola molhada. Tá, mas a bola tava molhada, campo pesado e chovendo para todo mundo, não era só pro Ryan não, viu, gente? O Alan Patrick, por exemplo, que eu diga, dominou uma bola de terno e gravata o jogo inteiro. E o Ryan não consegue fazer um domínio. E outra coisa, o Vasco pode jogar 5 horas da tarde, 20 graus de temperatura, o campo sequinho, perfeito. O Ryan ainda assim não vai conseguir dominar a bola. Porque a marrinha dele subiu a cabeça. Desde aquela vez que a torcida foi cobrar ele no CT, que ele ficou com aquela cara de ironia com o torcedor falando com ele.
Ficou evidente. Vou repetir mais uma vez, nada contra a pessoa dele, o caráter dele, mas como jogador ele já deu o que tinha que dar no Vasco. Subiu a cabeça. Tá pensando que é o Pedrinho, que é o Juninho Pernambucano, que é o Romário, que é o Donizete, e não é. E não é. E para piorar a situação, é empresário, é diretor do Vasco, é o próprio Rafael Paiva, forçando uma barra para o garoto ser vendido, colocando ele todo o jogo. Seja como titular ou seja entrando no segundo tempo. Por que não dá chance para o menino da base lá do Sub-20, o GB, o Léo Jacó? Para o zagueiro Lincoln, no lugar do Léo Pelé, que já deu faz muito tempo que tinha que dar. Esses dias eu falei aqui no canal, esses dias eu falei, que o Léo não tem, as atuações dele esse ano não deram credenciais para ele jogar no Palmeiras. Eu dei minha opinião, teve gente que falou, você tem que parar com isso, fica diminuindo o jogador. Não estou diminuindo ele não, estou sendo sincero. Aí tá aí hoje de novo, o gol que o Vasco levou, bola mal afastada pelo próprio Léo. E o restante da defesa que também ficou comendo pipoca, tomando sorvete, assistindo o Internacional atacar, até sair o gol. Inclusive, minutos antes, o Léo Jardim já tinha feito uma defesa cara a cara. O Internacional no segundo tempo estava caminhando em campo. Jogadores do Internacional estavam jogando com inteligência. Avançaram a marcação, o meio campo deles estava ganhando quase todas. Um jogador do Inter pegava a bola, 3, 4 jogadores já faziam a movimentação juntos para confundir a defesa do Vasco. Automaticamente dando 2, 3, 4 opções de passe para o jogador armador da jogada do Internacional. Que na maior parte das vezes era o próprio Alan Patrick, que ninguém chegava para marcar, para combater. Então para mim já deu o Rafael Paiva. Tá? Dá férias para ele, deixa ele seguir a vida dele. Álvaro, quem vai comandar? Não sei, deixa o Felipe Maestro comandar o time. Até o final do ano ele não é coordenador técnico, ele não era treinador até poucos dias atrás. Deixa o Felipe Maestro comandar esse time aí. São 4 joguinhos só. Não vai matar ninguém. Se tiver de brigar para não cair, vai brigar. Se tiver de ganhar mais 2, 3 jogos, vai ganhar. Não vai ser o Paiva que vai salvar ou que vai rebaixar o Vasco agora também não. Mas não dá para insistir com esse rapaz no comando do Vasco. Não dá para insistir. Não dá. Não tem condições. Para mim acabou a paciência. Acabou. O que eu ficava falando aqui porque falar do Paiva é complicado, porque também não tem material humano. Realmente não tem, mas aí você pega um jogo contra o Internacional todo desfalcado, você quer jogar, fazer dobradinha de lateral, colocar meio atacante para jogar de ponta e botar Galdame de titular. Aí vem o Pedrinho na coletiva defender o Felipe Coutinho. Porque o Coutinho treina, porque ele treina, ele faz, ele acontece, eu tenho dó dele. Não, Pedrinho, você tem que ter dó do torcedor do Vasco. Você tem que ter dó do torcedor do Vasco, porque o torcedor do Vasco foi vendido um sonho que estava chegando um dos melhores camisas 10 do Brasil, que é o Coutinho, no Vasco. A gente pega os vídeos do Coutinho, a carreira dele, meu Deus, que jogador. Mas eu não sei se é o Coutinho que chegou aqui no Vasco. Parece que é o Coutinho da Shopee. Parece que é uma réplica da China. Com todo respeito. Aí vem o Pedrinho defender o Coutinho. E por que o Pedrinho não fala nada do Alex Teixeira e do Souza? Estão fazendo o que no Vasco? Alguma coisa está errada. Ou esses dois não deviam estar no Vasco e a culpa é do Pedrinho. Ou o Rafael Paiva já era para ter sumido do Vasco há muito tempo. Às vezes os caras estão fazendo a parte deles no treino e o Paiva insiste com 2, 3 jogadorzinhos de empresário. Que um caso de um deles aí é o próprio Ryan. Para o Vasco vender e fazer dinheiro. Álvaro, mas o Vasco tem que fazer dinheiro, tá? Eu sei. E por que na janela de meio de ano o Vasco gastou mais de 20 milhões de reais trazendo o Maxime Domingues e o Jean Davi, que são horroríveis? O menos ruim é o Maxime Domingues, mas até mesmo assim está decepcionando demais. E não trouxe um zagueiro. Sabe? Então o Pedrinho fala muito dos outros também. Da 777, da ACAP, da Justiça, disso, daquilo outro, do arbitral. Adora ficar estressadinho. Do Zé Comé, fala de todo mundo. Mas o que é para ele assumir a responsa, ele também não assume.
Fez uma péssima janela, sim. E trouxe Souza e Alex Teixeira pra quê? Pra quê? Pra quê, torcedor? Então são essas coisas que a gente não entende. Então pra mim já deu, fim da linha. Pra mim é fim da linha pro Rafael Paiva. E o Pedrinho vai ter um duro trabalho pela frente aí. Com essa palhaçada de scout do Vasco aí. Eu quero ver os scouts do Vasco agora. Tem que mandar embora uns 10 jogadores desse time aí. Ryan, Galdames, Maxime Domingues, Jean Davi, Matheus Carvalho, o zagueiro Léo. Se o João Vitor quiser ir embora, pode ir também, viu? Não faço questão que fique também, não. Paulo Henrique. Pra mim deu, gente. Acabou a paciência. Acabou a paciência. Se a gente quiser ano que vem fazer um campeonato ali flertando com zona do rebaixamento e comemorar porque tá no meio da tabela, deixa esses caras aí, traz 2 ou 3, tá? Se quiser brigar por alguma coisa, manda todos esses que eu falei, mais uma meia dúzia embora e traz jogador de verdade. Não traz jogador aposentado, nem jogador que ninguém nunca ouviu falar, não. Traz jogador de verdade. Tá, gente? Pronto, falei. Fica aí meu desabafo. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, Vasco da Gama será imortal, vascaíno de sempre. Valeu e é nóis. Vasco!